Cheguei para a nossa live Crescendo em Fé. Hoje nós estamos com o nosso tema Alinhadas à Vontade de Deus. Que se você ainda não está alinhado, você vai ficar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus me entregou algo e eu quero entregar para a sua vida no dia de hoje, amém? Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Amém? Quero orar pela sua vida, pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com você de maneira poderosa. Da mesma forma que o Senhor falou comigo quando eu estava estudando essa palavra, que Ele venha falar no mais profundo do teu coração. Deus, eu quero entregar, Senhor, agora esta live nas tuas mãos, quero entregar esta palavra, Senhor. A tua palavra está aqui aberta, me dê, Senhor, aquilo que eu necessito, que eu venha diminuir, mas teu Espírito Santo, Deus, fale através dos meus lábios, que o Senhor venha alcançar vidas, que mulheres sejam hoje aqui alinhadas à sua vontade, que o Senhor venha despertar, Senhor, que haja um despertar do teu Espírito aqui nesta live para a honra e para a glória do teu nome. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, no nome poderoso e glorioso de Jesus. Amém. Não tem como viver alinhada à vontade de Deus se não sabemos quem é Deus. Nós precisamos, antes de tudo, conhecer o Senhor. Nós não conseguimos conhecer Jesus se não tivermos um relacionamento com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de tal maneira de que nós vamos andar com Ele. Não tem como eu conhecer Jesus só de ouvir falar. Eu preciso ter relacionamento com Ele. Como que eu tenho esse relacionamento com Deus? Quando eu me assento e medito em sua palavra, porque a palavra de Deus ela me faz conhecer. De repente você fala assim: Ana, eu me assento, eu pego a palavra de Deus, mas eu não consigo entender a palavra de Deus. Eu não consigo ter o entendimento. Quando eu leio, eu não entendo nada. No meu conhecimento humano, você precisa se assentar, você precisa orar, você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que venha e te dê ali o entendimento daquela palavra. Não pegue a palavra de Deus e abra e fala: vou ver o que o Deus vai falar comigo hoje. Eu colocar o dedo em algum lugar para ver aquela palavra que cair, aquela palavra ali, o que Deus está falando com você. Não. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos meditar de dia e de noite, não é colocar o dedo em qualquer lugar. É você se assentar, pegar a palavra de Deus e ali você, com aquela palavra aberta, você fazer a sua oração e pedir ao Espírito Santo que vá além das suas limitações. O Espírito Santo, que ele fale ao seu coração. Aqui em Hebreus está dizendo: sobretudo porque vocês se tornam displicentes. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas distrações. Essas distrações não estão nos permitindo discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos ouvindo muitas pessoas, mas não estamos ouvindo a voz de Deus diretamente conosco, quando nós sentamos e meditamos a palavra de Deus. Nós estamos distraídas daquilo que Deus nos chamou para fazer. Você que está aqui comigo, você sabe o que o Senhor te chamou para fazer? Você sabe que existe um propósito de Deus para a sua vida,
que o Senhor, Ele trata com você de uma maneira singular, que o chamado que o Senhor tem para a sua vida pode ser igual ao meu ou diferente, mas Ele vai tratar de maneira singular com você. Aqui a palavra de Deus está dizendo que displicentes acerca do que ouvem. Quando nós nos distraímos, nós não vivemos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Paulo estava pregando a palavra de Deus. E esse jovem estava interessado. Só que ele entra em um sono profundo. Nós estarmos dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, não quer dizer que nós não vamos entrar num sono profundo. Só que esse sono profundo, ele é muito perigoso. Porque esse sono profundo, ele pode nos levar à morte. Nós não podemos pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e continuarmos a mesma pessoa, tendo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. Nós precisamos caminhar com o Senhor, mas precisamos praticar esta palavra. Quando você anda com o Senhor, quando você pratica a palavra do Senhor, você não se torna aqui o que Paulo está dizendo aqui, displicente com aquilo que o Senhor te chamou. Quando você se distrai, as distrações nos levam a não viver o nosso propósito. Existe um chamado para a sua vida. Você precisa estar alinhado à vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as distrações faz com que você não viva isso. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, buscar a Deus meditando na palavra, buscando praticar essa palavra, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que a voz do Espírito Santo venha ecoar dentro de nós, como a voz de Mardoqueu ecoou em Esther. Esther se distraiu. Existia um chamado para a vida de Esther. Esther, ela foi para dentro daquele palácio, mas ali existiam muitas riquezas, ali existiam coisas muito boas. Quando Mardoqueu pede para avisar a Esther o que estava acontecendo, que havia um decreto que ia matar todo o povo, Esther disse que ela não tinha como chegar diante do rei. Esther se distrai em meio àquilo tudo que ela estava vivendo. Cuidado para que você não esteja vivendo algo que o Senhor te permitiu viver para te usar e você se distrai. Eu quero ler essa passagem com você. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 10 diz assim: Então Esther mandou Radaque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias, o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Esther se distrai naquelas coisas boas que ela estava vivendo ali, dentro daquele palácio. E ela traz desculpas. Quando Mardoqueu diz que Esther precisa entrar em ação, será que você já trouxe desculpas por estar vivendo coisas boas para aquilo que o Senhor te chamou para fazer e você dá desculpas para não ir fazer? Eu e você precisamos viver alinhadas à vontade de Deus. Existiu aqui um caminho. Esther, ela passou pelas 129 províncias. Ela conseguiu chegar até o rei. Ela foi escolhida como a mais bela. Existe um caminho. Existe aí na sua vida um caminho. Você está seguindo um caminho para chegar no propósito. Só que no meio desse caminho podem vir coisas que irão te distrair para que você viva o propósito que Deus tem para você.
E Esther estar naquele palácio era um propósito de Deus, mas não tinha terminado quando ela se torna rainha. Ainda existia algo maior. Nós precisamos estar dentro do tempo de Deus. Como que eu vou discernir esse tempo? Quando eu tenho relacionamento com Ele. O Espírito Santo vai me direcionando, o Espírito Santo vai me dizendo, é a hora de fazer isso aqui, é a hora de caminhar por aqui, é a hora de ficar no secreto, é a hora de vir em público, é a hora, ele vai te direcionando. Não é aquilo que a moda está fazendo, mas é o que o Senhor está te levando a fazer. Nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Buscar, ter esse relacionamento. Quando eu tenho relacionamento, eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando eu conheço o Deus que eu sirvo, eu vou entender o tempo de todas as coisas para a minha vida, como diz a palavra de Deus. Porque esse relacionamento é ir dentro da palavra, é viver com Ele, é caminhar com Ele, é viver a palavra. Não é somente saber, não é somente ensinar, é viver, é praticar. Em todas as áreas e em todos os momentos da minha vida. E aqui, quando ela manda esse recado para Mardoqueu, Mardoqueu não recua. O Espírito Santo, ele nunca vai recuar. Nós precisamos que a voz do Espírito Santo ecoa dentro de nós, como Mardoqueu ecoou dentro de Esther. Ele envia uma resposta para Esther, ele diz assim, olha, não pense que por estar no palácio, você escapará quando os outros judeus forem mortos. Não pense você. O que Mardoqueu quer dizer aqui com Esther? Esse estar. Você está agora rainha. Você está agora no palácio. Mas você não é dessa província. Porque você hoje está, mas amanhã você pode não estar mais. Ela estava tão distraída ali com as coisas boas do palácio que ela se esquece que ela era estrangeira. Ela se esquece que ela ficou em silêncio, ela não disse qual era a província dela. Existia ali um plano para que ela chegasse até ali, mas o plano foi sendo abençoado pelo Senhor para chegar no propósito de livrar o povo da morte. E quando ela toma a atitude que precisava, como ela se posiciona para a vontade de Deus, aqui, em momento nenhum no livro de Esther, fala-se sobre Deus, mas você vê Deus agindo da primeira linha à última. Você vê o movimento de Deus do início ao final. Assim tem que ser na nossa vida. Nós não precisamos ficar falando do Senhor o tempo inteiro, mas as nossas atitudes precisam transparecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas falas. Aqui Mardoqueu manda esse recado para Esther. E ele continua, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. O que ele quer dizer aqui? Você está aí no lugar que Deus te colocou. Mas se você não fizer aquilo pelo qual o Senhor te chamou para fazer, ele levanta outra pessoa. Se você não se posicionar como você precisa se posicionar, ele chama outra pessoa. Como anda a sua vida? Como anda a sua fala? Quando você fala, os seus lábios proferem que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou a sua boca está cheia de palavras torpes? Saindo palavrões, saindo palavras que ferem, que matam, que machucam. Porque se você não se posicionar como o Senhor quer, se você não ficar alinhado à vontade de Deus, o Senhor vai fazer o que ele tem que fazer através de outra pessoa. Aqui, ó, Mardoqueu manda esse recado para Esther. O povo vai ser livre, porque os planos do Senhor não são frustrados. Ele escolheu você.
Deus te escolhe para fazer, mas você não se posiciona, ele vai fazer através de outra pessoa. Esse é o recado que Mardoqueu está mandando aqui. E ele continua: mas você e seus parentes morrerão. Quando eu e você não ficamos alinhadas à vontade de Deus, a cumprir o propósito, e nos distraímos, negligenciamos, como eu li aqui em Hebreus, quando continuamos tomando leite, quando já tínhamos que estar maduras na fé, tendo comportamento de mulheres, de homens, cheios do Espírito Santo e maduros na fé, tendo comportamento de menino, tendo comportamento de menina. Você vai estar dentro da igreja, você vai ouvir a palavra todo domingo, mas você não vai alcançar a sua salvação. Aqui Mardoqueu diz para Esther, Mardoqueu aqui fala para Esther: você e os seus parentes morrerão, mas a palavra de Deus, o povo será liberto, o povo será salvo, o povo não vai morrer porque você não quer se posicionar. Qual o chamado que Deus tem para a tua vida que você está negligenciando? Você não está se colocando naquilo pelo qual o Senhor te chamou. E ele continua aqui, olha: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Aí pronto, aí ele dá o decreto. Aí ele diz: olha, você está aí, né? Vamos dizer que queira falar isso aqui para Esther. Você está aí como rainha? Você passou por tudo isso aí que você passou, foi alcançando todas essas vitórias e chegou nesse lugar confortável, chegou nesse lugar de coisas muito boas, chegou no palácio, está morando no palácio, mas o Senhor tinha um propósito para isso. Ele colocou você como rainha para que você hoje, que tem o acesso, que tem a facilidade, que tem o entendimento, se movimente e cumpra aquilo que o Senhor quer através da tua vida. Ele manda o recado. Esther entende o recado, porque ele foi muito verdadeiro e esclarecedor. O Senhor, ele está falando com você de uma maneira esclarecedora, mas você está negligenciando o que Deus está falando. Nós precisamos ter relacionamento com Deus para que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, venha ecoar dentro de nós, nos lembrando para que o Senhor nos chamou, nos lembrando que as distrações nos levam à morte, nos lembrando que nós não somos a última bolacha do pacote, que se nós não nos posicionarmos para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, ele vai levantar outro e vai fazer, ele vai cumprir através de outra pessoa. Se você não se posiciona para fazer aquilo que Deus te chamou, não viva o tempo de outra pessoa, não viva o chamado de outra pessoa. Existe um chamado singular para você, existe o tempo de Deus para a tua vida, mas você precisa se alinhar à vontade de Deus. Você precisa, em nome de Jesus, discernir esse tempo, e você só consegue quando você tem relacionamento, quando você o conhece. Aqui nós lemos em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Já era para você estar ensinando. Você ainda não chegou naquela vontade que o Senhor tem para a tua vida. Você está desalinhado à vontade de Deus. Deus está caminhando para um lado, você está caminhando para o outro. Aqui, ó, Hebreus capítulo 5. Já deveria estar ensinando outras pessoas e, no entanto, precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus.
É o Espírito Santo falando comigo, com você nessa manhã. Existe um chamado para a sua vida. Esther estava ali naquele lugar. Existia um propósito para cumprir através da vida dela. Deus tem um propósito singular para cumprir na sua vida. Mas enquanto você ficar olhando parada, não se preparando, vai se preparar como, Ana? Se preparar através da oração, se preparar através do relacionamento com Deus, se preparar através de conhecimento, de estudar o que precisa estudar, de se aprofundar, de ter uma vida enraizada no Senhor, de buscar ter uma vida com Deus para viver aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, existe um chamado para você, existe um chamado para Esther. E quando ela tem que ir, ela recua. Não é para você recuar. Às vezes o que você está precisando é de uma sacudida. O que você está precisando é que o Espírito Santo fale, olha só, existe um chamado para você. Se você não fizer, o Senhor continua na vida de outro. Você precisa despertar. E aqui Esther manda a resposta. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Ela desce, a rainha entende que ela tem que descer, é preciso descer, você precisa de pessoas, eu preciso de pessoas, e ali, essa atitude dela, aí sim, nesse momento aqui, ela se alinha à vontade de Deus, aí vem a vitória, é preciso descer, é preciso se alinhar a essa vontade. Um povo foi salvo porque Esther entende que por um momento ela estava desalinhada daquilo que Deus queria. Mardoqueu traz Esther de volta à realidade. Nós precisamos voltar à realidade daquilo que o Senhor nos chamou. Mardoqueu era o tio de Esther. Eu não sei se hoje você precisa de um tio, você precisa de uma amiga, você precisa de um pastor, você precisa de uma pastora, mas eu sei que o Espírito Santo que habita em você, ele vai ecoar para a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus fala conosco, nos liberta. A palavra de Deus ecoa dentro de nós para irmos ser alinhadas à vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida agora, para que em nome de Jesus você entre para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você só vai conseguir conhecer essa vontade quando você sentar e meditar na palavra de Deus. Você precisa conhecê-lo. Quero orar por você nesse momento. Aleluia, Jesus, ó Deus, nós queremos, Senhor, nesse momento te agradecer por essa palavra que foi para despertar, essa palavra, Senhor, que foi para trazermos de volta ao lugar pelo qual o Senhor nos quer. Eu quero te agradecer, Pai, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, tomar essas vidas que aqui estão e manifestar o teu poder e a tua graça sobre cada vida. Que o Senhor venha operar, Senhor, de maneira poderosa nessas vidas. Que o Senhor venha, Deus, tocar nessas mulheres, nesses homens. Que eles venham se alinhar à sua vontade. Que venham cumprir a sua vontade. Para a honra e para a glória do teu nome. Nós queremos te exaltar e te glorificar. No nome poderoso e glorioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E até amanhã, às 9h30, com uma nova palavra do céu para a nossa vida. Um beijo no seu coração.